de tantos os milagres. E a gente fica pensando o porquê desse registro em particular. O porquê deste registro, da maneira como aconteceu, e não de tantos outros que Jesus operou. Um consenso teológico se conclui que estes milagres que estão descritos aqui, eles são não só milagres para falar do poder de Jesus, mas são ensinos. Então, quando a gente pensa em que cada milagre registrado no Evangelho não é uma descrição apenas de uma cura, né, de uma maravilha, de um milagre, mas também é um ensino, então muda a nossa perspectiva, muda a nossa maneira de olhar. Por quê? Porque atrás dessa cura, milagre ou maravilha, tem um ensino. E Jesus usa aqui a expressão abre-te. Né? Jesus poderia ter feito de qualquer outra maneira. Jesus poderia ter feito a pergunta que foi recordada aqui: o que queres que eu te faça? Seja feito conforme a tua fé. Mas aqui Jesus, diante deste homem, tem um suspiro, né, da parte de Jesus. Jesus ordena, antes de ordenar, ele coloca os dedos na orelha daquele homem, cuspe e toca na língua daquele homem, ordena, abre-te, e aí o milagre aconteceu. Poderia ser de qualquer outra maneira. Essa expressão é interessante que o evangelista Marcos registra a expressão efatá. Bom, se você correr na internet, você vai ver que a internet ela tem tudo, né? É como o papel aceita tudo que se escreve nele, né? Seja coisa boa, seja coisa ruim. Se você for para a internet, alguns falam de uma certa palavra mágica, efatá, né? Só falta dizer que vai fazer uma prova e basta dizer efatá com a sua própria cabeça e você vai ler na prova. É quase místico, quase mágico, mas não tem esse significado. Mas ela não deixa de ser para nós emblemática, né? Representativa. Abre-te de Jesus, ou o efatá de Jesus, é representativo. Por quê? Porque este milagre é um ensino. E o que eu vim dizer hoje é que Jesus, numa interpretação magna, maior, ou seja, quando a gente se distancia apenas, não fica apenas em um milagre, nem apenas no Evangelho, mas você se distancia e olha a Escritura como um todo, você vai ver que o Evangelho, ou em Jesus, porque Jesus é a boa nova, Jesus é o Evangelho, é a interpretação magna de que Deus, em Cristo Jesus, está abrindo os ouvidos e a boca da humanidade através do seu Evangelho. Deus tem feito essa obra de abrir os ouvidos e abrir a boca das pessoas. Osmar, antes de nós falarmos como isso se dá e onde surgiu essa surdez e essa mudez, para pensar que hoje, só para recordar comigo, olhando fora da Bíblia, olhando para as nossas relações, olhando para a vida, saber ouvir falar, talvez seja o ato mais desafiador. Né? Ouvir é com certeza alguém que chamado a ver de dom, aquele não tem o dom de ouvir. Né? É interessante que quando alguém é assim confiável e passa a ouvir pessoas com atenção, as pessoas começam a dizer a respeito dele: esse aí vai trabalhar com pessoas, esse aí pode vir a ser psicólogo, esse aí é terapeuta, esse aí pode ser psicólogo. Por quê? Simplesmente porque ele consegue ouvir. Nós vivemos numa era do gelo, onde ninguém ouve ninguém. E quanto maior a igreja, pior a situação. Porque as pessoas não são ouvidas
até porque não tem para quem falar. E ali entra até coisas mais impressionantes em igrejas grandes, onde ninguém cuida de ninguém, e se não tomar cuidado, as pessoas são pessoas invisíveis, entram e saem que ninguém vê. Né? E aí, voltando aqui à questão, para pensar se não é a maior e melhor ferramenta do psicólogo, a chamada escutativa, escuta empática. Então, aquele profissional é parte para ouvir, e não é ouvir como um colega, né? Como quem ouve uma conversa no VLT, no ônibus, mas é uma escutativa, onde ele pode interferir, mas o que mais importa é que ele sabe ouvir. É um dom, é uma bênção, mas a maioria de nós não tem mais essa paciência com o outro. A maioria de nós não tem tempo, né? Não tem cuidado em ouvir o outro, não é mais empático. Né? É capaz de sorrir, é capaz de cumprimentar, mas a pessoa disser, eu estou passando, sempre dá licença, e não consegue mais ouvir. Bom, outro maior desafio nessa comunicação, esse ouvir e falar, é interessante saber que é a maior fobia das pessoas. As pessoas têm medo, o maior medo registrado é o medo de falar em público. Eu estou falando de algo que é desafiador nas nossas relações. Sem falar a problemática em si. A nossa comunicação é ruidosa. Aquilo que eu falo aqui tem múltiplas interpretações. Ele quis dizer isso. Não, ele falou isso porque ele é assim. Ele falou isso porque ele é de direita, porque ele é de esquerda. Ele falou isso porque ele é pentecostal. Ele falou isso porque, sei lá, né? Porque é rico, porque é pobre, porque é branco, porque é preto. A gente está sempre interpretando. Por isso que é precioso quem sabe ouvir sem colocar na interpretação. O que foi que ele disse? Qual é o fenômeno que está aparecendo ali? O que está demonstrado? Sem interpretar. Sem colocar na frente um sim, eu acho que. Sem eu acho que. Mas simplesmente ouvir o que a pessoa está dizendo. Olha, quando você encontrar alguém que ouve dessa maneira, queira ser amigo dessa pessoa, porque a maioria de nós não para ouvir, interpreta, e esse interpretar é mesmo preconceito, ou preconceito, é mesmo uma dificuldade até de não querer ouvir, porque se eu tomar conhecimento, eu vou ter que tomar providências, eu vou ter que agir em conformidade àquela demanda, então não estou para isso, não tenho esse tempo, não tenho esse interesse. E enquanto cristão eu poderia dizer, não tem este amor, né? Não tem esta atenção. Alguém pensa assim, não, mas eu não tenho dificuldade para falar, não tenho. Mas pelo contrário, eu falo mesmo com a minha opinião. Gente, a nossa comunicação é tão difícil que nós não temos um discurso tão autônomo assim. E as nossas ideias não são tão independentes assim. Quando falamos, nós estamos atravessados pela nossa cultura, pelo nosso tempo, pelo nosso espaço, de maneira que a nossa fala é uma fala também ideológica. O nosso discurso, na maioria das vezes, é o discurso do outro. Deus queira que nós, os crentes, estejamos falando aquilo que é discurso de púlpito e o melhor discurso, né? Seja aquilo que vem às nossas mãos para lermos e discutirmos, né? Seja a discussão da escola bíblica dominical, seja a discussão de papo reto, no sentido da retidão mesmo, da piedade. Tem muita gente reproduzindo como um papagaio, que não sabe o que está dizendo, mas ele repete muito bem, né?
nós não sejamos esses papagaios, né? Muitas vezes são discursos ideológicos, é o inconsciente coletivo, é a fala do outro que nos atravessa, é aquilo que a gente pensa que é tão nosso, mas não. É um discurso social, às vezes é um discurso do outro. Então, para pensar nas dificuldades da comunicação na conjugalidade. Todas as vezes que está chegando, né, o Dia dos Namorados, as igrejas reúnem os casais, geralmente tem alguma palestra. É muito certo que muitas palestras giram em torno da comunicação. Por quê? Porque às vezes o que está na boca da mulher não é a fala dela, mas é o hormônio que fala na boca dela. Às vezes o que fala na boca dele é o machismo, né? E por aí vai. De maneira que a comunicação fica difícil, fica ruidosa. Pensa na dificuldade de lidar e de falar com filhos, principalmente filho adolescente, né? A minha sogra é dona de uma frase que eu guardei para a vida. Ela disse assim: filhos adolescentes é o seguinte, eles não entendem o que a gente fala, mas nós também não entendemos o que eles falam. Percebe a dificuldade? É a dificuldade dos dois lados. Não é que o adolescente é o aborrecente. A gente não entende, mas eles também não nos entendem. Então, a gente lida com pessoas todos os dias, da qual você diz coisas que ela não entende. Não entende o teu ponto de vista. Não consegue colocar o óculos pelo qual você enxerga aquela dificuldade. Bom, de onde vêm essas dificuldades todas? Nas relações, na vida, no mundo afora. Vem do jardim, né? O problema, portanto, é anterior. Eu vou fechar aqui a Bíblia, porque eu anotei todos os versos que eu vou citar, só para eu ter mais espaço. Então, como diz na linguagem da internet, copiei e colei para não falar coisa errada. Então, eu mesmo que tivesse lendo a Bíblia. O problema é anterior, é no jardim. No jardim, na fase da inocência, portanto, antes do casal ter pecado, falar e ouvir é uma coisa completamente normal. Normal, o homem ouvir a mulher ouvir o homem ouvir a Deus, Deus ouvir o homem, era normal, sem ruído, sem problema. A comunicação era perfeita, até que Satanás entrou ali, serpenteando e engana Eva, mas não engana Adão. Adão assume a responsabilidade de fazer cair com ele toda a humanidade, cair de um status, cair de uma amizade com Deus que envolvia uma comunhão e uma comunicação direta, franca e livre, a ponto de sabermos que Deus visitava o casal todos os dias, a comunicação era perfeita. Depois, ainda no jardim, após esse ato extraterrestre, né, que veio de fora, portanto, Satanás veio para tentar o ser humano, isso foi alterado. O pecado alterou e a comunicação passou a ser o ideal buscado. Falar bem não é mais normal. Falar bem é algo que precisa ser buscado. Assim como o temor do Senhor é um padrão elevado que a gente vive uma vida inteira buscando esse padrão que não é nosso, buscando uma santidade que não é nossa, que não é produzida em nós, que não é expressão natural em nós. Se comunicar bem com relação a Deus, com relação ao próximo, não é mais algo normal, é um ideal a ser buscado. Ouvir bem não é algo normal, tanto é que depois da queda, agora a gente tem um conceito que eu poderia chamar de teológico, da diferença entre ouvir e escutar. Escutar é a capacidade de
Auditiva. Eu escutei o que foi falado. Ouvir envolve aquilo que foi perdido no jardim. Ouvir no sentido dessa problemática que se inicia agora, ouvir significa também obedecer, e a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, amados, nós ficamos surdos e mudos em relação a Deus. Né? Os salmos dizem assim: todos pecaram, e o apóstolo Paulo repetiu isso. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um que faça o bem. Todos correm atrás do pecado. Todos praticam o mal. E por esta razão, a nossa comunicação é péssima. Por esta razão, não ouvimos Deus. Agora vou começar a apartar a experiência de Israel, a experiência da impiedade e a experiência da igreja, né, em relação a esse ouvir. Olha a chamada, quando falamos de Israel. Israel nos serve como um exemplo, não para que a gente alavante uma bandeira e use coisinha na cabeça, que eu sempre desse nome. Como é que chama? Kipá. Para a gente usar aqui, para ficar com a bandeira de Israel nas costas. Não é para nada disso. Né? Israel é muito importante a leitura, não só por causa da história do povo da aliança, mas principalmente porque conhecemos o caráter de Deus quando das tratativas de Deus para com Israel. Portanto, quando mencionamos Israel, é sempre o Deus de Israel, né? Os estatutos do Deus de Israel, as leis do Deus de Israel. Portanto, é uma história de Deus. Israel é um elemento, não é algo assim para a gente ficar tão iludido. Dentro desse conceito de Israel, para pensar, Deuteronômio 6, versos 4 e 5, a gente tem lá o que é chamado de Shema, eu não sei se é essa a pronúncia, que é a oração central mesmo do judaísmo, quando se diz: ouve, ó Israel. Perceberam o verbo? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Ouvir não só tem a ver, portanto, com esse aspecto de obedecer a Deus, mas também de reconhecer a unicidade de Deus, que Deus é único. Por quê? Porque no mundo existem vozes, e se alguém não percebe que Deus é único, vai dar ouvidos à voz de Deus, mas vai ouvir a voz das ciências, a voz das filosofias, a voz da própria humanidade, vai ouvir a voz do senso comum, né? Vai ouvir, aí alguém vai dizer assim, vai ouvir a voz dos ídolos. Não, aí não, porque ídolo tem boca, mas não fala. Mas o que fala, o que está por trás do ídolo, segundo Oséias, o profeta, é diabo mesmo. Quando alguém tem uma resposta que vem de um ídolo, é demônio que está respondendo. Então, nessa recuperação de Israel, existem vozes do mundo. Israel precisava saber que existe um único Deus e ouve, ó Israel. Ou seja, a minha atenção, a minha devoção é para a existência, a unicidade de um único Deus. E os demais não existem. Todo o Velho Testamento também foi escrito para dizer que os deuses não existem. E aí, na sequência diz: e amarás o Senhor teu Deus. Ouvir aqui também é amar a Deus integralmente, com toda a força e de todo o coração. Olha, em Isaías, porque Isaías é aquele profeta não só com a característica messiânica, mas é aquele que também ensinou, né? Isaías é como o pastor Guilherme aqui presente, e muitos outros que ensinam em faculdade teológica, ensinam nas igrejas. Em que sentido? Isaías está recuperando um povo que não sabe mais Bíblia, entre aspas.
Isaías ensina. E o que Isaías fala na sua profecia? Logo no início, ouçam, é o capítulo 1, versos 2 e 3. Ouçam os céus, chama o céu para testemunha. E o que diz? E dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado os filhos, eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece seu dono, o jumento a manjedoura de seu Senhor, porém Israel não conhece, meu povo não pensa. Qual é a disposição que Deus está querendo aqui? Que Israel, agora não mais lá atrás na lei, por mediação de Moisés, mas no ensino de uma compreensão da eternidade de Deus, de uma série de coisas de Deus, está implicado aqui no ensino de Isaías de ouvir a Deus, do mesmo jeito que foi falado lá atrás. Ouvir a Deus aqui é interessante. A comparação que Deus faz. Por isso que eu li esse verso 2. O boi conhece o seu dono. Conhece de ver, mas também conhece de ouvir. Lembra quando Jesus fala uma coisa parecida? Ele disse assim: as ovelhas me ouvem e elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Interessante. Mas aqui não tem a ver com as ovelhas de Jesus, nem com a igreja, aqui tem a ver com o boi mesmo. Se o dono chegar e chamar de alguma maneira, o boi vem, dá ouvidos, vem para a manjedoura ou vai para o pasto, em outras palavras, obedece, em outras palavras, ouve. O que Deus está dizendo aqui através de Isaías? Que um boi, que um jumento, às vezes tem mais sensatez, é mais espiritual, dá mais ouvidos do que Israel naquele momento da história. Isso é impressionante. O quanto Deus está dizendo, apenas que ouça, abra o ouvido, deixa de ser surdo, ouça o que eu tenho para dizer, porque boi ouve o seu dono, você não consegue me ouvir. Boi está sendo melhor do que vocês no quesito audição. Boi está sendo melhor do que vocês, jumento está sendo melhor do que vocês no quesito compreensão das coisas. E aí, queridos, Salmo 81, verso 8 diz assim: ouve, ó meu povo, e testemunharei a ti, ó Israel, se tu me ouvires. Deus está cheio de palavras assim. Se tivesse me ouvido, ouça a minha voz. Aliás, as representações de Deus, de um Deus que sofre, é muito interessante. Um Deus traído, como lá no profeta Oséias, se ela voltasse para mim. É como um Deus chorando porque a sua esposa o traiu. Isso é uma das figuras que Deus se permite ser visto como um marido traído, mas pedindo volta para mim. Volta para mim, portanto, minha esposa adúltera, que eu te acolho. Volta para mim que eu te perdoo. É um Deus, entre aspas, chorando pelos cantos. É um Deus que sofre. É um Deus que está o tempo todo dizendo: Israel, quando você voltar para mim, quando você me ouvir, quando você me der atenção, quando tu voltares para mim, eu estou disponível. Eu me voltarei para vós. Isso é a linguagem do Velho Testamento que, portanto, denuncia o desejo de Deus. Quando a gente pensa, vamos ler para ganhar tempo, mas Deuteronômio, você conhece as bênçãos e as maldições. Vocês perceberam que aí as bênçãos e as maldições estão vinculadas ao ouvir para obedecer? Se vocês ouvirem diligentemente os meus mandamentos, então hoje eu ordeno a bênção. Se vocês não ouvirem os meus mandamentos, hoje eu ordeno a maldição.
com a bênção e maldição que foram repetidas nos montes lá na antiguidade. Bom, esse é um exemplo, vamos dizer assim, na vivência de Israel, que a gente consegue olhar Deus. E aquilo que Deus dizia para Israel, hoje Ele nos fala de uma outra maneira, mas o princípio e o sentimento de Deus é o mesmo. Em outras palavras, não faça de mim uma voz muda. Não me dê as costas. Não me ignore. Me ouça. Simplesmente me ouça. Qual é a situação, amados, da impiedade? A impiedade por que a impiedade não ouve? Primeiro, porque tem uma questão que até Jesus falou, né? Quando ele falava com os fariseus, né? O coração é endurecido. E um dos apóstolos explicou que endurecimento do coração é pecado mesmo. Né? Qual é a condição farisaica? É aquela de estampa. Eu não sou, mas eu preciso demonstrar que eu sou. É o fingimento. É não ter a essência, arrumar coisas das quais eu seja adaptável, mas o que eu quero, a imagem que eu quero passar, essa tem que ser uma imagem perfeita, uma persona, uma fachada, uma máscara. Porque, amados, Ananias e Safira não tiveram chance, porque na igreja que está sendo criada, em Botão, em Gênesis, Deus não queria que as coisas fossem com base na mentira daquele sinédrio da época, com base no farisaísmo, e todo mundo conhecia que era uma religião de fachada. Na igreja do Senhor, não dá para querer pegar a máscara, a santidade, a generosidade de Barnabé e colocar na minha cara e eu fingir que sou generoso que nem Barnabé. Deus não admitiu isso. Por isso que Ananias sofre e foi temor para toda aquela região, e até hoje a gente olha para isso e tem que entender que não podemos fingir, porque fingir é pecado. E aí, alguém que finge, qual que foi dito a respeito deles? Palavras de Jesus, Mateus 13 a 15. Portanto, me falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e os seus ouvidos surdos para ouvir. Eu só li aqui a parte A. É a rejeição da verdade, para ficar com a minha verdade, que é de fachada, que é para inglês, que esse é o problema farisaico. As pessoas não ouvem, a impiedade não ouve, porque está separado de Deus, porque não pertence a Deus. Tanto é que Jesus, João 8,47 disse assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ouvir Deus tem a ver com pertencimento, tem a ver com ser de Deus. A dificuldade lá no Salmo 91, já disse que o irmão veio fazer esse comentário aqui. Eu disse: por que todo mundo tem Salmo 91 no carro, em casa, etc? Eu falei: porque o Salmo 91 é uma coisa boa. Quem que quer ser protegido numa sociedade doentia e cheia de violência? Claro, todo mundo quer. O problema é que a maioria que faz isso deixa a Bíblia aberta, o Salmo, etc., né? Não compreenderam o que o Salmo diz: aquele que habita à sombra
é macraseado. Para alguma coisa me fazer sombra, né? um móvel, um poste, um muro me fazer sombra, eu preciso estar perto desse poste, muro, móvel, seja o que for. Aí a sombra dele me cobre. Se eu estou distante, a sombra dele não me cobre. Significa que as pessoas que são protegidas, no Salmo 91, amado por todos, é quem está próximo. A sombra do onipotente descansará. São aqueles que pertencem a Deus, aqueles que podem dizer, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É um pertencimento. Aqui, por que o ímpio não acolhe as palavras de Deus? Porque não pertence a Deus, porque está distante de Deus. E aí vem os substitutivos, as demais vozes do mundo. E aí tem uma expressão moderninha chamada orientação. E a pessoa diz assim: a minha orientação é tal coisa, a minha orientação é tal coisa. Mas nós somos orientados pelo Senhor, porque pertencemos ao Senhor, louvamos a sua voz. Amém, amados? Às vezes, queridos, as pessoas não ouvem porque têm outras prioridades, porque querem ouvir outras vozes. Sabe quais são as duas piores consequências na vida da impiedade? Quando a gente fala em impiedade, amados, é importante descrever. Impiedade é aquele ou aquela que vive como se Deus não existisse. A vida é minha. Até o pecado vira um orgulho. Até o que ele faz de errado bate no peito. Essa é a minha opção, essa é o meu jeito de ver, é a minha opinião, é a minha vida, eu só vivo uma vez e por aí vai. Então, tem outras prioridades. Quais são as consequências? Quem está priorizando outra coisa, outras vozes? E se essa voz for, por exemplo, um ídolo? Os Márcios está falando dos católicos. Gostaria que fosse uma coisa tão pontual. Não. Eu estou falando de qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no coração da pessoa. Esse é o ídolo da pessoa. Mas no que diz respeito aos ídolos do paganismo, o que diz o Salmo 115, verso 8? Aqueles que os fazem são como eles, assim também é cada um que confia neles. Sabe o que esse salmo está ensinando? Primeiro ele diz que os ídolos têm olho que não vê, ouvido que não ouve, mãos que não apalpam, pés que não andam, um ser inexistente. Um objeto, sem nada. E os fabricantes dos ídolos, adoradores de ídolos, apoiadores de ídolos, aqueles que querem dar uma mão para Jesus, mas não abrem mão de determinadas coisas, vão se tornando iguais ao ídolo, vão virando homens ídolos, um trans-ídolo. O que significa isso? Vai ficando igual ao ídolo, não respira mais espiritualmente, não ouve mais Deus, vai ficando igual àquela imagem. E a bizarrice, que ela é tão imóvel, tão vulnerável, que lá a solteirona do catolicismo pega a imagem do Santo Antônio e bota a cabeça para baixo. Sei lá, entre outras crendices. Acho que isso é uma coisa do passado. Hoje em dia, acho que não. Mas enfim, por que faz isso com uma imagem do Santo Antônio? Porque não tem vida. Mas o que a nossa Bíblia está dizendo é que quem tem ídolo no coração vai ficando igual àquele ídolo. Eu poderia abrir um leque aqui e dizer, por exemplo, se o ídolo no coração é sensualidade, sei lá, pornografia, qualquer coisa, a pessoa vai virando aquilo que chega uma hora que ela nem mais consegue disfarçar.
O seu olhar denuncia, o seu corpo denuncia, o seu gestual denuncia. Por quê? Porque ela vai virando um ídolo que ela abriga no coração. Muita gente virou surdo para Deus por ter ídolos. Quem se prostra diante de ídolo está ficando cego espiritual, mudo espiritual, surdo espiritual, porque está ficando igual ao ídolo. Esse é o ensino da palavra de Deus. Outra coisa que acontece, as orações para Deus se tornam abomináveis. É um bom sujeito, pagador das suas contas, honesto e tal, mas se ele dá voz não, empresta, digamos assim, os seus ouvidos, aquilo que seja ídolos, se cumprirei o Provérbios 28:9, que diz assim: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, né? Entenda esse verso hoje com a integralidade da palavra de Deus, até a sua oração será abominação. Duas consequências terríveis. Vai ficando insensível e morto igual ídolo, e a sua oração não é ouvida. É muito sério ter isso na nossa compreensão. Como deva ser, queridos, à disposição de nós, da Igreja de Jesus? É interessante, antes de nós falarmos disso, em relação a ouvir a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, está escrito assim: Deus, de várias maneiras, Deus falou, melhor dizendo, de várias maneiras, diversas vezes, falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Aqui a gente vê, queridos, nesse verso, um deslocamento da fala divina. Né? Havendo Deus, outrora, antigamente falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho. Né? Então há uma mudança de endereço. Deus no passado era invocado Deus lá, e se oferecia sacrifícios e tudo mais, para um Deus lá, que habita na luz inacessível, um Deus que ninguém viu, que ninguém cheirou, que ninguém enxergou, né? Que ninguém apalpa, é um Deus lá. Aí o próprio Deus, aqui, através do autor da carta aos Hebreus, está nos ensinando que a sua fala se desloca para a pessoa de Jesus. Então é uma mudança de endereço. O Deus lá, que habitava na luz inacessível, agora é um Deus cá, ou seja, é o Deus conosco, ou ainda o Emanuel. Uma mudança de Deus. Então, o nosso Deus diminuiu de tal maneira e entrou no ventre de Maria, habitou entre nós, veio em carne e sangue. Portanto, é a encarnação do divino, a encarnação de Deus entre nós. Então, como é que fica a fala divina? A fala divina agora está na boca de Jesus. Osmar, você está desprezando Deus de maneira nenhuma. Não despreze o Deus Pai, porque o próprio Pai deu testemunho. Lembra no Monte da Transfiguração? Quando Jesus pega os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe lá, o seu rosto se transfigurou, em luz e apareceram Moisés e Elias. Os teólogos dizem, e eu concordo plenamente, e se eu não concordasse não vai mudar a história do livro, mas de qualquer maneira, Moisés é o representante ali, presente da lei, Elias, o profeta, ali com Jesus, né, representante dos profetas. E quando Pedro sugere, sem entrar no mérito, né, do devaneio de Pedro, mas quando ele sugere, façamos 3 tendas, uma nuvem ocultou Moisés e Elias, e o próprio Deus disse o quê? Este é o meu filho, a ele ouvi.
amarrado de um jeito, amados, que Jesus disse assim: olha, se alguém rejeitar as palavras que vocês estão falando, ou seja, a proclamação do Evangelho, não é a vocês que eles estão rejeitando, mas a mim. E quem rejeita a mim, rejeita o Pai que me enviou. E o contrário também. Quem acolhe a palavra da proclamação do Evangelho, acolhe a mim. Quem acolhe a mim, acolhe o Pai que me enviou. Mas hoje diz o autor da carta aos Hebreus: Deus nos fala pelo seu Filho. Então o que importa? Importa todas as expressões de Jesus, todas as falas de Jesus nos Evangelhos, toda a comunicação gestual fica difícil, mas alguma coisa, principalmente Lucas, deixa claro para nós, de como ele tocou, de como ele interagia com as pessoas. O que fica claro é que o que Jesus sentiu, o que Jesus é, e principalmente o que ele ensinou, é aquilo que proclamamos, é aquilo que nós ouvimos. Mas aí há um deslocamento agora, mais uma vez, da fala divina, que já foi de um Deus lá, vamos recordar, para um Deus conosco, e agora é um Deus aonde? Um Deus em nós. Porque João, capítulo 16, o verso 13, está escrito: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. Quem nós ouvimos hoje? O Espírito Santo. E o Espírito Santo fala de si, não fala do Filho. E o Filho fala de quem? Fala do Pai. Jesus deixou claro: as minhas palavras são as palavras que eu disse. Não faço nada sem antes ter visto o Pai operando. Vocês estão achando que a doutrina é minha? Não, é do Pai que me enviou. Aí Jesus disse: vou enviar o Espírito, e o Espírito vai testificar de mim, vai me glorificar. E o que ele está dizendo aqui? Ele nos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Mas quem é que está em nós? Quando o Espírito Santo foi derramado, Atos capítulo 2, derramado sobre as etnias, derramado sobre nós, ele e você, na igreja, a inauguração da igreja, ele veio para habitar em nós. Então agora não é um Deus lá, não é um Deus conosco, mas é um Deus em nós. E quem é que fala conosco? Qual é a voz que nós ouvimos? É a voz do Espírito Santo. Olha para a igreja no Novo Testamento e vê, por exemplo, Atos 13, 2, quando o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para o ministério. Vocês lembram disso? Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual eu os tenho chamado. Percebe? Não era mais por em domingo. Não lançava mais sortes. Acho que é essa a razão que aquele apóstolo que foi colocado no lugar de Judas, através de sorte, ele some da história. Por quê? Porque agora não precisa mais de sorte, de domingo em domingo. Não consulta mais Deus lá. Não é mais o peitoral do sumo sacerdote para consultar a vontade de Deus. Deus fala, pastor, missionária, pastora, presente aqui. O Espírito Santo fala direto com você. Você vê isso? É uma outra fase da história. Esse deslocamento é muito importante. Percebe como a direção do Espírito Santo, lá no Concílio de Jerusalém, eles não tomavam decisões autônomas. Olha a narrativa que Lucas colocou, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quer dizer que teve uma conversa, porque eles tinham uma completa consciência de que era a vontade do Espírito Santo. Pareceu bem,
ao Espírito Santo e a nós, que aí vem todo o discurso daquele primeiro concílio. Eu vou pular aqui alguma coisa, mas que para nós que fica muito marcante é a repetição da recomendação de Jesus nas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, quando Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cabe agora, qual será a experiência de líderes e pastores? Vou pegar um líder das Escrituras, um pastor, um apóstolo das Escrituras, que é o apóstolo Paulo. Como é que Deus, como é que a Trindade falava com Paulo? De diferentes maneiras. Porque também Paulo estava à frente de diferentes tarefas. Apóstolo, mestre, evangelista, né? Tudo isso. O apóstolo Paulo encarnou vários ministérios e sofreu muito por causa disso. Como é que a Trindade, vou dizer assim, falava com o apóstolo Paulo? Sonho, visão, teve ocasião que o próprio Jesus veio falar com ele. Mas também há, por exemplo, a carta da família de Noé para falar os problemas de Corinto, relatórios que os obreiros traziam a respeito da condição das igrejas, enfim, amor, saudade e tal das igrejas. Mas Paulo ouvia Deus, era orientado por Deus. Como é que nós, na nossa experiência, eu e você, como é que a gente se vira com essa questão? Tudo que nós falamos se configura a nossa situação. Ou seja, nós tivemos a experiência da comunicação virtuosa pela perda da audição lá no jardim. Nós, reconciliados com Cristo, a imagem de Deus ofuscada pelo pecado, há uma recuperação, de maneira que nós realmente estamos numa trilha de buscar essa audição, como quem busca o temor do Senhor. É um ideal que a gente vai pedindo para Deus. Deus, abra os meus olhos para que eu enxergue a tua língua. Abra os meus ouvidos para que eu ouça o teu Espírito. Espírito do Senhor, me dirija. Espírito de Deus, qual é a palavra? Qual é a direção? Espírito de Deus, confirma. Espírito de Deus, fala comigo. E é tão importante que seja esta oração, porque na comunhão, na bênção apostólica, o Espírito Santo está para quê? Para a comunhão. O amor de Deus, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Na comunhão com o Espírito Santo se ouve a sua voz. Qual é o convite aqui, queridos? O convite aqui, o que eu preciso, o que você precisa, né? Também entender a diferença, viu, irmãos? Porque senão a gente não se valoriza e não rende graças a Deus. Você não é ímpio. Você é alguém que Deus se inclina para ouvir as suas orações. Você crê nisso? Você crê que quando você dobra os joelhos, a igreja pode estar com 1000 pessoas. Deus está ouvindo você como se só você estivesse orando naquela ocasião. Você crê nisso? É muito particular. É muito individual essa experiência. Né? E aí, Osmar, mas eu acho que eu não ouço tão bem assim a voz do Espírito Santo. Olha, uma dica: a voz do Espírito Santo parece muito com Mateus, Marcos, Lucas, João. Muito parecido. Como é que eu ouço Deus falar? Palavra. Como é que é o que tem a questão? Palavra,
oração, testemunho, né? Que é onde a gente coloca em prática o que é oriundo da oração, o resultado da oração na nossa vida, né? O resultado da reflexão na palavra de Deus. Quando é que Deus fala? Muitos de nós consultam livros, leem enciclopédias, dicionários e tudo mais, mas onde é que o Espírito Santo fala na nossa consciência, principalmente na hora da meditação. Mas o nosso corre-corre, as nossas distrações, tem feito com que a gente tenha perdido o tempo de meditação. Aí a nossa leitura vira mecânica, como aquela leitura feita anual. Eu tenho que ler tantos capítulos hoje. Mas depois de ler, tem que parar e pensar: o que foi mim? Espírito Santo, o que é para mim? O que é para... O que eu vou levar como extrato dessa palavra para servir para os que estão ao meu lado? Muito importante pensar nisso. E amados, ir para o conselho do Senhor. O que é o conselho do Senhor? O conselho do Senhor, na linguagem dos profetas lá do Velho Testamento, é um lugar. Era um lugar onde aquele profeta ouvia a voz de Deus. É uma instância. É um lugar onde você consegue ouvir o Espírito Santo. Eu citei. Esse lugar é onde o Senhor revela seu mandamento, seus planos, suas ideias e tudo mais. Lugar onde se ouve a voz de Deus. Você falou muito de não saber ouvir, nada você falou de saber falar. Sabe por quê, amados? Porque Jesus curou primeiro a surdez. O processo foi, primeiro tocou, depois que ele foi ver a língua. E como é que foi a cura? Primeiro ele ouviu e depois falou. E isso é muito importante, né? Por quê? Porque a gente precisa primeiro ouvir o Espírito Santo. Pastora, Bíblia, aqui presente. Você não vai ter nada de bom, nada de relevante, se o Espírito Santo não falar para você. Então, por isso que a cura primeiro é a cura da audição. Porque ninguém, amados, oferece, ninguém dá aquilo que não tem. Precisa vir de algum lugar. E o Espírito Santo é o mestre por excelência. Osmar, por que eu não ouço tanto? Porque você pergunta pouco. Para pensar de você ler uma palavra e você passar o dia perguntando para o Espírito Santo. Espírito Santo, como é que é esse negócio aqui? Onde é que eu aplico isso aqui? Que exemplo que eu posso dar dessa passagem? Olhando para a sociedade hoje, como é que eu aplico isso? Aonde mais eu acho disso para dar suporte? Aí você vai dizer assim, o Espírito Santo vai dizer, fala. Aí você chega na igreja, não é nem seu dia de pregar, alguém está falando lá outro assunto, pode ser até um momento da oferta. E o Espírito Santo fala para você, parte daquilo que você me perguntou é aquilo que ele está falando. Opa! Chega ao ponto, amados, de o Espírito Santo perguntar para você, Espírito Santo, onde é que eu acho isso? Tem gente indo para inteligência artificial. Permita-se a experiência de perguntar para o Espírito Santo. Uma vez eu vi uma profecia. E eu disse, comecei a perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, para quem que é isso? Irmão, nítida voz. Que livro que você está lendo? Eu disse Isaías. Isaías é o que? Eu disse, é o profeta desse ano. Então, você já entendeu que é para a época de Jesus.
Aí eu comecei a perguntar, mas é para Jesus para os discípulos, para quem, né? Eu só sei que o Espírito Santo foi me respondendo. Onde é que eu acho isso? E eu fui procurando, quase numa conversa. Como é que chega nesse ponto? Quando perguntamos. Ou então, o Espírito Santo às vezes dá provas do quanto está conosco. Eu lembro que nós estávamos olhando sozinho no mercado. E nós não estamos colocando como exemplo máximo de nada. Não. Eu só estou dizendo que essa operacionalidade acontece de fato e de verdade. Eu estava orando, e muito feliz, e fluindo a oração. De repente parou. E eu perguntei ao Espírito Santo. Tomei quase um susto. Eu disse, Espírito Santo, por que parou? E o Espírito Santo me respondeu, porque o seu telefone vai tocar. Ele me falou que o seu telefone vai tocar, o telefone tocou. Eu atendi o telefone com lágrimas nos olhos. Pensa como é que eu continuei a oração. Eu só agradeci a Deus, porque eu tinha certeza que estava fluindo naquela oração, não era coisa minha. Eu tive a convicção de que oração e Espírito Santo andam juntos, que Evangelho e Espírito Santo andam juntos, que dar testemunho, pregar o Evangelho, o Espírito Santo anda junto. Não há nada que o Espírito Santo não possa jogar a sua luz e dar a sua novidade de vida. Deus te abençoe a compreender uma coisa. E a última coisa que eu vou dizer. 1 Coríntios 1:3 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Esse contexto, amados, ele é talvez a resposta para o que seja o nosso conteúdo. Pastores, não importa, eu estou terminando de fato, faltam 5 minutos. Não importa se a sua igreja é grande ou pequena, se é do bairro ou se é do centro. Se tem pessoas de dinheiro, se só tem pobre, você precisa ficar se virando para ajudar todo mundo. Não importa a sua formação, não importa se você tem bons cooperadores ou se só tem um diácono lá, carro-gente mais reclama do que outra coisa. Não importa se você tem apoio dentro de casa ou não. Aliás, não importa nada, desde que o teu conteúdo seja esse: o Cristo crucificado ou a mensagem da cruz. Então, amados, sossega o coração. Se o teu conteúdo for o Cristo crucificado, mensagem da cruz, creia, mas creia, reúna todas as tuas forças e a tua fé para crer que Deus vai honrar a palavra que você está pregando, que você está ouvindo da boca do Senhor, que você está ouvindo do Espírito Santo, que está renovando essas realidades para você todos os dias que você ora, medita e lê essa palavra. Creia que o Evangelho há de ser confirmado na tua boca, que Deus vai honrar o trabalho que você está fazendo, e tudo aquilo que você espera que tem eco neste Evangelho vai acontecer. Os crescimentos espantosos, as igrejas cheias de pirotecnia, só falta descer o camarada no rapel, que o coral sai de baixo do subsolo, que tem aqueles grupos de coreografia que estão dançando em porta, que parece mais um espetáculo. Igrejas que tem cinema, que tem lanchonete, que tem um shopping. Se eles estiverem pregando a mensagem da cruz, qualquer um, se não amados, nada disso me valeu.
fique muito feliz no seu lugar, no seu anonimato, na sua luta, com 30, com 50, com 100, com 150, não importa. O que importa é que o nosso Deus quer te manter apenas como orientado. E como é que Ele faz? Ele fala com você. Você crê nisso? Você tem ouvido a voz do Senhor? E quando Ele te falar, por que você vai ficar alinhado? Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Porque o Espírito só vai falar aquilo que glorifica Jesus. Se é coisa para a vaidade humana, para saber quem é o maior no reino dos homens, para essa bobajada toda, não vem o Espírito Santo, fica com o Espírito Santo, o Espírito Santo só quer glorificar Jesus. Fica com a direção do Espírito Santo e com a fala do Espírito Santo, e aí você vai pregar o Evangelho, a mensagem da cruz, e o nosso Deus vai confirmar essa palavra na tua boca, e isso é a felicidade. Esse é o lugar que a gente deve chegar. O resto é vaidade. O resto pode ser uma grande bobajada humana. Portanto, acolha, abrace, valorize o teu próprio ministério, cumpre o ministério que você tem, simplesmente conservando duas coisas: uma audição que ouve, e quando você abrir a boca, que seja apenas a mensagem da cruz, que seja apenas o Cristo crucificado, e aí, amados, vai estar tudo certo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meu.